aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre os livros da UFSC. Pra quem não sabe, ainda falta um tempinho aí, umas 2, 3 semanas. Tem livros que caem na UFSC, tá? Esse ano são só 6, graças a Deus, que os outros anos foram 8. E quais são esses livros? Pra quem não sabe, os livros que vão cair... Eu vou ler, eu sei os livros, só pra não esquecer nenhum. Melhores Poemas, que é do Manuel Bandeira. Coisa que esquece. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Melhores Contos, de Lígia Fagundes Telles. Valsa número 6, de Nelson Rodrigues. E Quarto de Despejo, de Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus. Nós, de Salim Miguel, autor catarinense. Esses são os livros que caem esse ano na UFSC. Mas eu não vim aqui dar aula dos livros, até porque eu não sou professora, mas eu vim falar pra vocês o que geralmente é cobrado, assim, o que vocês têm que estudar, porque tem gente que acha que é só ler o livro. Não, não é só ler o livro. Uma coisa, além de ler o livro, claro, você tem que saber da história, você tem que saber os personagens, saiba muito bem quem é quem, porque eles sempre perguntam quem é quem na história e sempre vai ter uma alternativa falsa em que eles trocam o nome de alguém pra confundir você. Então, se tiver pessoas com nomes muito parecidos em qualquer que seja dos livros, sei lá, o filho da Carolina de Jesus, tem José no meio. E no Capitães de Areia, tem menino que tem o nome de José. Então, tem que tomar cuidado, porque eles podem trocar os nomes dos livros, sabe? E até a própria história, eles vão tentar fazer você se confundir um livro com o outro e tal, essas coisas. Então, leia o livro, é muito legal ler o livro. Claro que agora não tem muito tempo, então, tipo, eu comprei, eu vou mostrar pra vocês, não é publi, eu poderia ganhar sempre, poderia se me pagassem e me dessem. Mas eu sempre compro todos os anos esse livro, que é uma moça daqui, é a Cláudia Regina Silveira, ela é daqui de Florianópolis, e ela faz esse resumo dos livros muito legal. Então tem todas as bancas aqui em Florianópolis, eu acho que deve ter pra vender. Tem na internet também, eu acho. Na livraria catarinense, se eu não me engano. O que precisa saber dos livros? Como não vai dar tempo de ler agora, né, você dá uma pesquisada aí. Então você precisa saber os personagens, a história, né, o enredo, o que acontece com os personagens, o que acontece na história. Outra coisa, você tem que saber a escola literária relacionada com o livro. Se é romantismo, modernismo, literatura contemporânea, em que época esse livro se encaixa. Capitães de Areia é um romance. O gênero é romance, mas gênero é diferente de escola literária. Gênero é o tipo do livro, é mais ou menos isso. Por exemplo, Valsa número 6 é uma peça de teatro, então não é romance, entendeu? Romance é uma história longa com vários personagens, coisa e tal. Romance, sabe? A gente tem livros de poemas, temos livros de contos, tem o Nós, que é uma novela policial, e temos Valsa número 6, que é um teatro. Então, são gêneros diferentes. Quanto à escola literária, o Capitães de Areia, por exemplo, é modernismo. Você teria que pesquisar para saber isso. Então, pesquise as escolas literárias. Outra coisa, tem que saber um pouco sobre o autor, de onde ele é, se ele escreve só romance, se ele escreve contos, se ele escreve de tudo, se ele já participou de algum movimento relacionado com história. Por exemplo, Manuel Bandeira tem o poema dos sapos dele, que tem relação com a Semana de Arte Moderna de 22. Então, tem que saber umas coisinhas assim relacionado a cada autor. Saber um pouco da vida da Carolina de Jesus, que ela veio lá, se mudou pra São Paulo, ela não é de São Paulo, ela é do Nordeste, então ela veio pra São Paulo, então tem essa questão, eles podem abordar até essa questão dos retirantes que vêm do Nordeste para o Sul e o Sudeste, então muitas coisas envolvem o livro, sabe? Outra coisa legal de você saber temas relacionados com o livro, por exemplo, Meninos de Rua tem a ver com Capitães de Areia, então é um tema legal pra você ter um pouquinho de conhecimento sobre. Por exemplo, no Valsa número 6 tem aquele negócio da transição, o significado das coisas dentro dos livros, sabe?
No valsa número 6 tem muita simbologia, muita coisa que simboliza alguma coisa. Por exemplo, a cortina vermelha, o vestido branco da menina significa alguma coisa. Então é legal você saber por que tem isso na história e o que significa. O ano, mais ou menos, que foi publicado, claro que não precisa lembrar exatamente o ano, mas é legal saber, tipo, pra história, sabe? E o contexto histórico, isso que eu ia dizer. Você saber em que ano aquele livro foi publicado, por exemplo, o ano de publicação de Capitães de Areia foi 1937. Essa época, quem estava no poder era Getúlio Vargas, então tem que saber o que está acontecendo, sabe? Então teve a Revolução Constitucionalista de 1922, Lei de Segurança Nacional, repressão, porque era a ditadura do Estado Novo, então muitas coisas aconteceram. Pode ser que tenha livros, não sei, qual é o livro? Eu acho que é o Nós, que fala sobre ditadura. Tem um dos personagens que cita ditadura, então é legal saber o que estava acontecendo na época quando esses livros foram publicados. Então, esse livro sofreu muita repressão, porque se ele foi publicado na ditadura, provavelmente os livros do vestibular apresentam uma crítica social. Então, provavelmente ele deve ter sofrido alguma censura, alguma coisa assim, entendeu? Então é legal saber o contexto histórico pra saber o que estava acontecendo na época quando aquele livro foi postado. Meu Deus, foi publicado. Então é isso. Então lembrem, escola literária, o gênero, o autor, os personagens, o enredo. Coisas legais pra vocês pesquisarem, resumos, se vocês pesquisarem, busquem essas coisas e entender o geralzão, o contexto histórico. E é basicamente isso. E esse ano, graças a Deus, são só 6 livros e às vezes repete. Esse ano repetiu do ano passado 3, então muito bom. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Não se desesperem, fica tranquilo. Se você não lê os livros, lê um resumo aí, dá uma estudada que dá certo, tá? Vai dar certo. Então é isso, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui e votar em mim no Desafio Mérios. Um beijo, tchau!